Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Vicente. Nós estamos caminhando agora, no quarto aula do módulo 3, falando sobre a questão das regras gramaticais ainda, sobre o texto do Antigo Testamento de língua hebraica. Interessante que nós entramos agora na parte mais densa, no caso do curso, onde a gente aborda algumas tabelas, no caso ali também, dos verbos gramaticais dentro da língua hebraica. Claro que dentro do conteúdo ali geral do curso, eu deixei algumas apostilas ali extensas ali que estão mais de 60, 70 lições ali que vão estar identificando e traduzindo para você um pouquinho desse contexto geral para que na sua exegese, lá no final, quando você passar pelos exercícios, você então está apto para poder pegar o texto bíblico e estar traduzindo ele de uma maneira mais integral, mais sadia. Porque antes mesmo de poder traduzir, eu até citei para você rapidamente, o texto hebraico, ele acaba sendo muito útil. Mas o texto hebraico, se você apenas traduzir por palavra, sem entender todo o contexto de revelação, para a exegese acaba falhando. Por quê? Na hora de você traduzir, tem os segredos ou as regras de cada palavra. Quando você assimila as regras de cada palavra, dentro da sua abordagem teológica em cima da palavra, acaba dando uma dimensão muito maior. Lembrando que hebraico bíblico e também grego bíblico são línguas já mortas e que é ideal para você, aluno, que também já está participando também de um curso de teologia, porque justamente a teologia do curso vai fazer com que você tenha vislumbre, noção melhor daquilo que está contido no texto do hebraico. O texto do hebraico, por ele ser muito longe da nossa realidade de sociedade, de mentalidade no século XXI, ele tem vários ensinamentos teológicos dentro das palavras. E isso faz com que o verbo, por exemplo, que estamos estudando agora nesse módulo, vai ser útil para você fazer uma interpretação de uma mensagem ali do Isaías, do texto todo, através de uma palavra. Ou então, ao contrário, de você pegar aí, depois que você participar daquele capítulo todo, ou entender aquele capítulo todo, você verificar melhor aquela palavra que estava no início do texto. Então tem muito essa conjuntura de você entender a questão da passagem dos verbos e poder compreender então melhor o texto de Isaías. Voltando aqui para o módulo específico sobre regras gramaticais, nós verifiquemos um pouco na aula anterior sobre alguns verbos. Nessa aula específica eu quero mostrar para você o slide que vai falar sobre o tempo, no caso ali, do verbo call do completo no grau simples voz ativa. Então, o que nós estamos separando aqui nesse contexto? Nesse slide, nós estaremos verificando na coluna a primeira à esquerda, o tempo, no caso ali, das pessoas. Primeira pessoa, no caso, o gênero e o número. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do masculino singular, do feminino, do masculino, segunda pessoa, terceira pessoa, finalizando ali a questão do quadro como um todo. Na segunda coluna, a gente vai ver a conjugação. Então, a forma, no caso ali, que acaba aparecendo essa conjugação. E depois a gente vai ver o pronome pessoal, ou seja, o pronome que tem antes, no caso dessa palavra, e essas duas palavras vão nos dar, então, a tradução melhor, mais adaptada. Então, ali, nesse quadro do slide, você vai ver ali que a conjugação é cataletir. Cataletir, a conjugação. Já o pronome pessoal, para essa palavra, nesse contexto, que vai ser lá, ani, que é eu no caso, Ani, eu, depois, katelemir, é matei. Eu matei. Então ali, confissão no caso ali, que é a junção, junta ali do pronome, juntamente com a conjugação da palavra, juntamente ali com o sufixo, no caso, no final ali, o in, vai conjugar e entender que essa pessoa está assumindo essa atitude que foi feita sobre a morte de alguém. Eu matei. Agora, uma outra palavra, a mesma palavra, agora com uma outra definição. Então, ali, juntando o pronome
na segunda pessoa do singular, nós vemos o atar. Atar, segunda pessoa do singular. Já a conjugação da raiz, no caso, que talehar vai ser tu mataste. Então, que tal é matar. Que talehar é a conjugação junto com o sufixo, no caso ali presente no verbo call, e com o pronome pessoal atar, tu matastes, a tradução final. Ou você matou, a tradução melhorada. Notem lá que a raiz dessa palavra aqui é a palavra ketalar. Ketalar. Ketalar é a raiz, as 3 primeiras letras, devido à questão do texto massorético abaixo, e daí que vai fazer a palavra ketal, matar. Ketalar, eu matei. Então ali, ani ketalar, eu matei. Atar ketaler, tu matastes. Ate ketalerhi, ele matou. Ru katal, ele matou. Ri katalelu, ela matou. Renihehu katelani, nós matamos. Ater que talehen, vós matastes, vocês mataram. Aner kateleten, vocês matastes, vocês mataram, vós matastes. Hen tet ketalo, ketalo, eles mataram, elas mataram. No quadro ali do contexto do verbo no call completo no grau simples voz ativa, que é toda a conjugação que a gente vai estar definindo sobre as palavras juntas. Então as palavras juntas vão definir um prefixo final dentro da palavra matar. A conjunção matar é a raiz. A conjunção final do sufixo vai ser definida depois que foi antecipada qual que é o pronome que está antes dessa palavra. Então, o que eu falava em aulas anteriores, na questão dos pronomes ali, atar, anir, qual que é o pronome? Você definindo o pronome, você encontra o sufixo que está presente junto com a raiz. Então, ali, a raiz é a palavra original dentro do hebraico, perfeito. Só que o sufixo, ele varia segundo o pronome. Se o pronome é ela, o sufixo é de um jeito. Se o pronome é ele, o sufixo é do outro jeito. Então, na hora de você fazer a tradução mesmo, a transliteração, você faz a transliteração, gera, no caso ali, a tradução. Na tradução, você vai identificar o pronome. Se o pronome ele está ligado, no caso, né, ao sufixo, né, o sufixo vai ser condizente com o pronome lá na frente e poder definir, no caso, qual que era o tempo, qual que era a ação, qual que era o grau, no caso ali, dessa intensidade, dessa ação que foi feita, que está sendo feita, que está sendo executada naquela ocasião, naquele momento. Então, a contemplação de toda a oração, e literalmente, por isso que não é diferente de outras línguas, não é literalmente você olhar o texto e já traduzir o texto. Você tem que olhar o texto e transliterar o texto. Transliterou o texto e aí sim depois você faz a tradução dos textos. Eu sou Daniel Vicente e neste canal a gente fala um pouquinho sobre introdução ao curso de hebraico bíblico. Deus te abençoe, tamo junto e vamos lá para o 4º módulo daqui a pouco.